Graças a Deus, irmãos. Hoje é dia 21 de dezembro de 2014. Ontem nós tivemos na base um seminário de cura e libertação que foi extremamente abençoado, foi ímpar, foi singular. Eu não tenho vocabulário para expressar minha gratidão a Deus pelo privilégio que Ele nos deu de contemplarmos, a sua grandeza, do seu amor. Promoveu profundas reflexões nas pessoas que estavam ali, trouxe esclarecimento, abriu os olhos, expandiu horizontes, as pessoas foram curadas, libertas, e estava extremamente lotado, sabe? Veio gente de tudo quanto é lugar. As pessoas estão aprendendo alguns preceitos que nós temos ensinado. E eu sei que esses vídeos, eles têm como propósito ampliar os seus horizontes de conhecimento. E eu entendo que num período da história em que a Bíblia diz que o amor se esfriará, fica cada vez mais difícil de nós compreendermos a grandeza do amor de Deus. Então esses vídeos têm como propósito expandir seus horizontes e mostrar que o amor de Deus, ele pode te alcançar em locais inalcançáveis, Então é muito importante isso. Eu sei que nem todo mundo entende os vídeos, Eu estou deixando bem claro que esses vídeos já estão sendo cifrados para que os sábios entendam e para aqueles que não têm ainda, não atingiram um patamar espiritual mais elevado, que ainda estão naquela de julgar, de apontar o dedo, de não, eu sei porque é isso, quer dizer, aquela teologia em excesso, aquela religiosidade em excesso, que era característica dos fariseus da época de Jesus. Essas pessoas não vão compreender essa profundidade do amor de Deus, como os fariseus também não compreenderam e crucificaram Jesus, Mas fica aí as parábolas, Fica aí as sementes, fica aí a reflexão para cada um de vocês também. O amor de Deus, ele é muito maior do que nós possamos imaginar. Então eu tinha dito até que não ia gravar outro vídeo, Falei que eu ia encerrar os vídeos, gravei até à noite, na véspera do seminário, mas eu decidi gravar esse vídeo aqui domingo pela manhã para dizer o quanto foi gratificante esse seminário de cura e libertação ontem na base. Estava lotado de pessoas, teve gente no chão, teve gente em pé, e as pessoas aceitaram isso. Então a gente tem uma limitação, nós temos uma limitação física que comporta até 100 pessoas. Para trazer conforto, a gente tem procurado fechar as inscrições em 80, 90 no máximo, mas Deus está dando uma nova direção para nós. Já que a procura tem aumentado, eu vou encerrar as inscrições em 90 e vou deixar avisado. Se você, vou colocar um banner lá na nossa fanpage informando, olha, inscrições estão encerradas, está lotado o local. Se você quiser vir, você vem, vai ser muito bem-vindo. Só que você está sujeito a ficar em pé ou sentar no chão. E assim sendo, você vai estar furtado de algo. Sempre que nós tivermos alguma coisa para oferecer ao público, e sempre que eu puder fazer o melhor para você, eu vou fazer. Ainda tem outros livros meus que ainda vão ser relançados pela editora Agape, pela Novo Século também. Toda vez que eu vou fazer um sorteio de livros, por exemplo, quem fez a inscrição primeiro e quem estiver sentado, é evidente que ele vai ser privilegiado. Então eu vou privilegiar aqueles que fazem as inscrições primeiro, aqueles que se antevêm, não para aqueles que deixam para a última hora. Então já tem os seminários do ano que vem, já estão com inscrições assim quase que preenchidas. Então eu já tenho 50% das inscrições preenchidas. Então não deixe para a última hora. Quiser afiar a espada conosco, você vai ser muito bem-vindo. Vai ser uma honra, um privilégio recebê-lo. Mas venham com antecedência. Vocês vão ver aqui na filmagem posterior a esse videozinho, até mesmo atendendo a uma promessa que eu fiz para vocês, que ontem eu tinha prometido que terminaria o seminário com algo especial, mas não iria furtar quem não pôde vir participar do privilégio, dessa oportunidade de participar desse momento com a gente. Nós celebramos uma Santa Ceia, cantamos uma adoração a Deus, então logo depois aqui nós vamos emendar esse momento especial, vamos partilhar isso com vocês, e vocês vão ver, o local estava lotado, então não deixe para a última hora. Olha, veio gente de Londrina, veio gente de Curitiba, veio gente do Acre, de Brasília, de Cuiabá, de Manaus, veio gente de Londres, Vocês têm ideia do deslocamento que as pessoas têm pago, do Rio de Janeiro, de São José do Rio Preto. Então as pessoas estão entendendo princípios. Tem horas que você tem que ir até a montanha. Quando Jesus ele orar, o monte não ia até Jesus, mesmo ele sendo Deus, Ele ia até o monte. Então há momentos que você tem que ir até o templo, tem que ir até a faculdade. Deus me deu uma direção e eu sinto muito mais confortável em ministrar seminários à base. Eu sei
quem é o levita, a gente começa no horário, a gente procura oferecer uma mesa ali para as pessoas. O povo tem entendido isso, tem somado com a nossa mesa. Gente, ontem foi uma fartura assim que o povo come. Você está ligado que crente come pra caramba, né? Olha, sobrou, sobejou. A galera trouxe bolo, trouxe panetone, trouxe sanduíche, trouxe suco, trouxe tudo como você imagina, né? E sobejou, sobrou comida, a ponto da gente ter que dividir, e algumas pessoas tiveram que levar sacolas de comida para suas casas também, de tanto que sobejou. Nosso bazar também sobejou. Lembrando, na base a gente não tem cantina, viu? Não existe a história de cantina, a gente está ali à mesa. A igreja primitiva fazia isso, a gente dividia as coisas, né? Então a gente dividia, cada um traz alguma coisa, sempre nós vamos oferecer o essencial, né? Que é a água, o café, uma bolacha, né? Ou um biscoito, como preferem aí os cariocas. Mas o povo tem somado com a gente, tem trazido mais coisas, né? Então nós temos uma mesa farta e não tem cantina, você não paga nada por isso, né? Não tem custo. Porque eu lembro que quando às vezes eu frequentava a igreja, né? Eu lembro quando no início da minha conversão, muitas vezes me magoava isso. Às vezes o pastor fazia aquele apelo, né? E pedia que você fizesse uma oferta especial e tudo mais, e eu dava o que eu tinha. Aí no final, eu estou indo embora, e o pessoal está fritando uma coxinha, está fritando um pastel, você sente o cheiro, e você não tem o dinheiro para comprar porque você ofertou na igreja. Você só tem a grana da sua condução para voltar para casa. E às vezes tem crianças presentes que estão passando vontade. Então para que fazer isso, né? Então na base não tem cantina, nada é vendido. Nós temos o bazar, onde nada é vendido, tudo é dividido. O bazar abençoou muitas pessoas ontem, que é o bazar, para quem não conhece, são utensílios que você tem na sua casa, que não tem mais utilidade, mas estão em bom estado, você traz para a base, né? Bolsa, calçado, roupa, brinquedo, eletrodoméstico, qualquer coisa, né? Computador, tudo que vocês tenham que esteja em bom estado, então a galera tem trazido. Então dividiram ali, partilharam e sobraram 10 sacolas de roupas que nós vamos doar para instituições de caridade que tem trabalho com moradores de rua. Então tenha certeza que tudo isso que você está semeando no reino de Deus, né, essas sementes elas estão caindo em solo fértil, estão frutificando, estão tendo o seu destino merecido e honrado. Então continua somando com a gente, é uma honra, é um privilégio, viu? Então isso eu queria colocar para vocês. Deixa eu ver se eu tinha mais algum detalhe para falar. A principal era essas questões mesmo, queria pontuar isso com vocês, agradecer a presença de vocês na base, agradecer o carinho, lembrar novamente, não esqueçam do missionário, tá bom? Nessa época nossa de férias, vou estar entrando agora em férias, agradecer pelos presentes que vocês deram ao missionário, pelos panetones, pelos chocolates. Eu vou abusar um pouquinho agora no final do ano. Final do ano pode, né? Dieta, a gente fala dieta na segunda, mas agora a dieta vai começar só o ano que vem. Dieta só dia 2 de janeiro. Então até lá, Daniel, então vai estar liberado aí, né? Então quero agradecer o pessoal também do nosso grupo das ovelhinhas virtuais, que fizeram uma vaquinha ali para preparar para compras, né, para ceia na minha casa. Então essas compras já foram efetuadas, muito obrigado. Vai ter tender, vai ter pernil, vai ter peru, né, vai ter assim, Deus deu uma ceia farta para a gente. Eu agradeço a vocês, minhas ovelhinhas, pelo privilégio de conhecer muitas de vocês que estavam ontem na base. A gente tirou foto juntos, nos conhecemos mais. Aos poucos a gente vai estreitar esses laços, à medida que o grau de maturidade, vocês forem fazendo os seus deveres, né? A lição de casa, lendo os livros propostos, estudando os temas sugeridos, vão crescendo. A gente vai marcar dias na base para a gente estar encontrando, aumentando a nossa comunhão, estreitando os nossos laços. Isso está dentro do meu coração, está dentro dos planos de Deus, mas deve no tempo, modo e o propósito dele. Então eu quero agradecer também todos os presentinhos que fizeram ao missionário. Poxa, ganhei livro, ganhei camiseta, ganhei chocolate, ganhei panetone. Então foi uma bênção, além de ter o maior de todos os presentes, de contemplar o semblante de cada vida ali que saiu liberta, que saiu restaurada, que saiu feliz, que saiu com seus olhos brilhando novamente, que saiu com a sua fé renovada, restaurada, fortalecida. Pessoas que tinham decisões a tomar, decisões importantes, eu tenho certeza, vão sair dali, saíram de lá ontem com a certeza da escolha certa a fazer, com a escolha sábia a fazer, que as suas escolhas determinam, né, a sua colheita. Então, querido, muito obrigado por tudo. Só estou agradecendo a todos vocês, agradecendo a Deus, e peço mais uma vez, não esqueça o missionário nas férias, continue orando por mim, aqueles que sentirem direção
de mandar uma oferta voluntária, vai ser bem-vinda, vai trazer suprimento a essa trincheira e que Deus abençoe grandemente. Vocês vão ficar em seguida aí com o vídeo que nós filmamos ontem na base, o finalzinho do seminário, né, que nós celebramos a Santa Ceia do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde, querido. Batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nos ordenou também que fizéssemos algo em sua memória, em sua lembrança, da ceia. Lucas, capítulo 22, versículo 15, ele disse: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não comerei mais até que se cumpra no reino de Deus. Nós vamos ceiar com Jesus de novo. E Jesus, ele diz, as palavras dele aqui são muito fortes. Desejei muito. Significa desejei de todo o meu coração, toda a minha força. Eu queria demais ter esse último momento aqui com vocês. Jesus reúne os seus discípulos que caminharam com ele, que comeram com ele, que viram tantas coisas. Que privilégio. Porque vos digo que não comerei até que se cumpra o reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, tomando e partindo entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vida até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isso é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. É uma ordenança que Deus dá. Faça em memória de mim. Ah, mas Daniel, eu não sou batizado ainda. Vou colocar a posição do missionário, tá? Não tem nada na Bíblia que vincule isso. A questão é crer. Você tem que crer. Aquele que crer em Jesus será salvo. O batismo é uma consequência. Você vai ter que ser batizado. É uma ordenança. Mas isso não lhe furta, no meu entender, de participar da ceia. Porque está escrito: fazer isso em minha memória. Você não vai encontrar nenhum versículo dizendo que você não pode participar da ceia se não for batizado. Não tem nada. A gente vai encontrar referências, conjecturas. Nós vamos ver no livro de Atos, por exemplo, pessoas que foram convertidas, batizados no Espírito Santo primeiro e depois foram batizadas nas águas. Deus, Ele faz a obra. Ele é o Senhor de todas as coisas. O que importa é que você faça em memória dele. Fazer isso em memória de mim. Semelhante como o cálice depois da ceia, dizer: esse é o cálice do Novo Testamento. O meu sangue que é derramado por vós. Jesus derramou o sangue dele por amor a você e por amor a mim. Ele sabia que eu morri. E sabe o que ele faz? Versículo 39. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. Foi como costumava. Sabe o que isso quer dizer? Jesus tinha um hábito. A gente está distribuindo a ceia, a gente vai celebrar junto, mas vai escutando o que eu estou te falando. Jesus tinha um hábito de orar. Ele nos ensina a oração. Antes de Jesus escolher os seus discípulos, ele ora. Nos momentos de dificuldade, ele ora. No momento de aflição, ele ora. Ele nos ensinou a ter essa vida de oração. E hoje em dia falam-se muito pouco de oração, né? E menos ainda de ação. E Jesus, ele vai para um local onde ele costumava, o Monte das Oliveiras. Os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse: orai, para que não entreis em tentação. E a partir cerca de um tiro de pedra, pôs-se de joelhos. Jesus se colocou de joelhos. Mostra humildade, mostra respeito ao Pai. É uma referência para isso. Se colocou de joelhos e dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Quando você é capaz de fazer essa oração: Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Não é isso que Jesus ensinou? Venha a nós o teu reino. O reino dele vem para nós. Não é o nosso reino, é o reino dele. Quando você é capaz de fazer essa oração: Pai, seja feita a tua vontade, não importa o que aconteça, nem que eu tenha que morrer, não importa o que aconteça, seja feita a tua vontade. Sabe o que acontece? Olha o que vem aqui no versículo seguinte: e apareceu-lhe um anjo do céu e o fortaleceu. Todas as vezes que você faz a vontade de Deus, o anjo vem e te fortalece. Ele
traz fortalecimento para a sua vida, traz renovo para a sua vida. Em Mateus, nós vamos ver a mesma coisa. Quando Jesus vence a tentação com Satanás no deserto, que acontece no finalzinho, Mateus capítulo 4, versículo 11: então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos, vocês viram? Quando você vence a tentação, os anjos se aproximam de você. Jesus, ele vai ser crucificado, vai derramar seu sangue por amor a você, por amor a mim. Os seus discípulos fugiram, Pedro negou, mesmo tendo caminhado com Jesus, vendo os milagres de Jesus, feito a melhor escola teológica de todos os tempos, negou Jesus 3 vezes. E quando Jesus olha para Pedro na terceira vez, os seus olhares se cruzam. Jesus não condena Pedro. O olhar de Jesus está dizendo: Pedro, eu continuo te amando, eu não vou desistir de você, eu não vou desistir de você. E certa vez Jesus pergunta para Pedro, para os seus discípulos: o que o povo está dizendo aí que eu sou? Um dos profetas, João Batista, Elias. E vocês, que dizem que eu sou? Pedro é o primeiro a responder: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus responde: foi o Pai que te revelou isso. E sobre essa pedra eu vou fundamentar a minha igreja. Sobre essa argumentação. Essa é a verdade. Você só tem que crer. E Jesus está na cruz, nesse momento de maior dificuldade. E nessa dificuldade que Jesus lhe passa, é interessante que o ímpio vai reconhecer Jesus. Capítulo Lucas 23, 44. E já era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol. Houve trevas na hora sexta, meio-dia, até a hora nona, que vai entre as 3 horas da tarde. Houve trevas na hora da crucificação de Cristo. Sabe que isso tem algo a ver com algo interessante? Se você for lá no livro de Êxodo, Êxodo capítulo 10, a 9ª praga do Egito. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem, densas trevas. E Moisés estendeu a sua mão para o céu e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Por 3 horas a trevas, a hora da crucificação de Jesus. E a 9ª praga do Egito, por 3 dias a trevas. Há uma ligação, há uma chave bíblica aqui. E não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Jesus, mesmo no meio das trevas mais profundas, querido, tenha certeza, Ele vai estar iluminando você no seu caminho. Ele não vai desistir de você nunca. Ele vai iluminar os seus passos, vai guiar os seus caminhos. E rasgou-se no meio o véu do templo. Começa a nova aliança. Aqui começa o Novo Testamento. Essa é a marca, a divisão entre o velho e o novo. E a nova aliança tem 2 pilares: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, o ímpio, vendo que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, esse homem era justo. Sabe, querido, não importa o que você passe na sua vida, não importa os momentos de cruz que você vai passar, sabe que Deus sempre vai trazer um sirineu para te ajudar a carregar a cruz. Você nunca vai estar sozinho. Jesus não estava sozinho, tinha era João perto dele, o discípulo amado, estava Maria, a Maria Madalena, ele não estava sozinho. Nunca você vai estar sozinho. Jesus nunca vai te abandonar. Ele vai estar sempre com você, vai estar sempre acompanhando os teus passos, guiando o teu caminho. E não importa o que digam de você, um dia vão reconhecer, cedo ou tarde, que entrou entre eles um justo, entrou entre eles um carvalho de justiça, um vaso de honra. Faça valer a pena. Jesus morreu por você, viva por ele. Simbolicamente, nós também comemos
agradecemos por esse sacrifício maravilhoso que o Senhor fez por nós. Algo que nos trouxe redenção. Havia uma condenação ao homem. Quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, disse: se você comer, certamente morrerás. O homem estava condenado à morte. Jesus vem e traz vida. E mais, vida em abundância. Jesus traz redenção. Fazer isso em minha memória. Vamos comer esse pão em memória ao Rei dos Reis. Aleluia. Obrigado, Senhor, por podermos ser participantes dessa mesa. Sabemos que um dia vamos celebrar novamente essa ceia com o Senhor na Jerusalém Celestial. Um dia toda lágrima no chorando será enxugada. Vamos para um lugar onde não tem dor. Hoje o homem briga tanto pelo ouro, quer tanto poder. Lá no céu, lá na Jerusalém Celestial, o ouro vai ser cascalho. Lá no céu, o ouro vai ser o estrado dos nossos pés. As ruas de ouro, vistas por João. E a entrada, o passaporte para essa Jerusalém Celestial, não é ouro e prata, é o sangue do Cordeiro. Essa é a credencial dos verdadeiros filhos de Deus. É aqueles que o recebem de todo o coração, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Fazemos isso, ó Pai, em Tua memória. Te agradecemos pelo Teu sacrifício por nós. Que nós possamos fazer valer a pena. Que você olhe para cada um de nós e diga: valeu a pena. Cada açoite, cada cravo valeu a pena. Que o meu filho e minha filha tenham me honrado. Que nós possamos honrar o Teu nome, Senhor, todos os dias de nossas vidas. Até o último momento. Em nome de Jesus. Vamos tomar o cálice. Obrigado, Jesus. Graças te damos. A Bíblia diz que depois que Jesus fez a ceia, em Mateus, diz que os seus discípulos cantaram um hino. Eles celebraram. Embora eles não tivessem a compreensão macro ainda do que estava acontecendo, eles estavam celebrando algo tremendo, histórico, algo que mudaria a história, mudou a contagem do nosso tempo. Nós contamos a história antes de Cristo, depois de Cristo, mudou. Buda não mudou a história, Gandhi não mudou a história, Jesus mudou a história, Jesus muda vidas. É meu Senhor e Senhores. Vamos encerrar com um cântico. Deus use o talento, a habilidade e a unção da família do Wilson. Vamos ficar de pé na presença do Senhor. Comprar, deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim, Jesus, o mundo não conheceu. E naquela cruz ele se entregou. Vamos declarar isso. Naquela cruz se entregou. O teu perdão me alcançou. Um amor assim, o mundo não conheceu. Aleluia, no altar. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Oh, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim,
coração. Entreguei. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, no altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Ele deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido. Teu nome é santo, poderoso. Ele é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou para sempre. Jesus, te amamos, Senhor. Aleluia. Nós temos um Deus muito fiel, muito leal. Glória a Deus. João, capítulo 16, versículo 32. Tem uma chave aqui para você também. Certa vez Paulo escreveu: abatido sim, derrotado não. Ou seja, você nunca vai estar sozinho. E olha o que Jesus diz aqui: eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Sempre, sempre, sempre o Pai vai estar com você. Você nunca vai estar sozinho. Quero despedir de vocês com a bênção que Deus tem dado como direção a esse ministério. Agradecer a presença de cada um de vocês. Aproveitar para desejar excelente virada de ano. Um 2015 cheio de alegrias e realizações e desafios. Obrigado pelo privilégio que vocês me concedem de poder ser um instrumento de bênção nas mãos de Deus para ensinar vocês, para apontar o caminho. Obrigado pela honra de virem até aqui esse local. Essa base está sempre de portas abertas para recebê-los. Quero agradecer profundamente. Antes de abençoá-los, também quero lembrar que uma irmãzinha aí que veio da Inglaterra, que quer uma oração especial, você me procura no final, tá? Quero orar por você. Carolina, mas eu vou orar em particular com ela. Então, tá bom, quero abençoá-los conforme diz a Bíblia. A Bíblia diz assim: Números capítulo 6, versículo 22. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: falarão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel. Que o Senhor, querido, te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e lhe dê a paz. Hoje, amanhã e até a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glórias a ti. Vamos aplaudir esse Deus.